Mas hoje eu quero estar num lugar diferente. Hoje eu quero estar no coração do empreendedor que não tem nada. Olá, este é o Poder Entrevista. Eu sou Bruna Rossi, redatora do Poder 360, e vou entrevistar Daniel Félix, criador do Outback. O Outback é um restaurante que nasceu para ser a versão popular do Outback. A marca adaptou o cardápio, os preços e a experiência para a realidade da periferia. Daniel, obrigada por ter aceitado o convite. Prazer é meu, muito bom estar aqui com vocês. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistem a esse programa. Essa entrevista está sendo gravada por videoconferência no Poder 360 em Brasília, em 13 de janeiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Daniel, eu começo a entrevista pedindo para o senhor explicar um pouco como que surgiu a ideia de criar o Outback e como que foi o início do restaurante. A ideia surgiu da necessidade. Eu falei para vocês em off, eu sou professor de formação, né? Em verdade, eu nem sou formado. Eu comecei dando aulas para escola particulares de amigos. Eu sempre tive um certo conhecimento em línguas, né? Português, espanhol, literaturas. Mas a grana era muito pouca. Nossa! Que perrengue! Professor no Brasil é um perrengue. É uma, é uma dificuldade muito grande. Eu trabalhava de 7 da manhã às 10 da noite. Minha esposa também é professora. E o sofrimento era muito grande. Papai, em vida, me deu uma herança. Falou, filho, você está trabalhando demais. Olha, um pai falar isso para um filho é porque o negócio era sério mesmo. Então ele me deu uma grana em vida e eu abri um curso de línguas. Foi minha primeira ideia empreendedora. E arrebentei, né? Um curso de idiomas famoso no Brasil. O professor Carlos Wieser, meu amigo, companheiro que me ensinou muito sobre empreendedorismo. Eu agradeço ele até hoje. Se estiver nos vendo, professor Carlos, um abraço. E quando o professor Carlos saiu da empresa, eu fui junto, eu fali. Eu entrei em falência por motivos internos lá, não cabe aqui contar, que é uma outra história. E aí eu peguei o gosto do empreendedorismo. Não podia mais lecionar, não queria mais lecionar por causa do dinheiro, da grana, né? Eu ganhei muito dinheiro lá no curso de idiomas e queria empreender novamente. Só que né, para você ter uma grande ideia, uma grande sacada, é difícil, não é muito simples. Mas foi esse o começo, o desejo foi esse. Da onde que surgiu a inspiração de ser o Outback como o modelo usado? Ah, foi assim, é muito gostoso estar no Outback, né? Aliás, um abraço ao pessoal do Outback, que nos ajuda sempre muito. É um privilégio ter vocês ter o Outback como ajudador, sabe? Porque eles sabem muito, conhecem muito. E eles nos apoiaram desde o início. Foi uma homenagem justa, né? Porque é um restaurante... Aqui no Brasil, pelo menos, é muito gostoso estar no Outback. Eu não sei se você já teve o prazer de estar no Outback, mas é muito gostoso a experiência, como a propaganda deles fala. É uma experiência mesmo. Você entra no restaurante, está bem, tem uma música suave, tem um atendimento gostoso, tem uma comida maravilhosa. E eu falei, poxa, eu queria uma coisa assim para a comunidade. Eu queria uma coisa... Claro que não vai ter essa infraestrutura nunca, né? Não é esse nem o objetivo. Mas ter uma comida boa, um lugar mais aprazível dentro da comunidade, é isso. Então, a experiência, eu queria que a experiência fosse, dentro de suas proporções, igual de um Outback. Você comentou que o Outback ajuda, né, desde o início. Como que funciona a relação de vocês com o Outback? Já teve algum conflito? Desde o início eles se demonstraram abertos ao Outback? Não, no início não. No início, primeira coisa, cartinha de justiça, né? Aí eu olhei assim, ai meu Deus do céu, ferrou tudo agora, vai acabar com a gente. Mas aí eu ignorei, me fiz maluco, aí mandaram uma segunda, mas eles quiseram nos conhecer, quiseram me conhecer. E aí eu mostrei as lojas que existiam, né, que não eram nada comparado ao Outback, e mostrei o viés do Outback, o que era, o que significava Outback para a população, para a comunidade, para as classes C e D, principalmente, aqui no Rio de Janeiro. E os caras abraçaram, tipo assim, eles viram que não tinha guerra, não era uma concorrência, não era uma imitar por imitar, sabe? Era uma coisa que tinha uma certa virtude, pelo menos eu penso que haja uma certa virtude nisso. E aí veio o apoio, assim, no sentido de não atrapalhar. Eles não nos atrapalharam, não ficaram pressionando.
E às vezes, volta e meia, dá uma dica: ó, Dani, tira isso aqui que não pode, faz assim que deve ser assim, sabe? Sempre nos encaminhando. Mas o tratamento dele para comigo, o tratamento dos diretores para comigo, foi muito gentil sempre. Sempre foi muito, mais do que gentil até, foi muito carinhoso. E eu digo isso, as pessoas não acreditam. Que pensa numa corporação como a Outback, como é uma grande corporação, né? E tratar um cara que veio do nada, veio da favela, né? Com carinho, respeito, dignidade. E foi assim que o Outback fez comigo, sabe? E eu sou muito grato. Em toda entrevista eu falo, faço questão de falar isso, porque é verdade, eles foram muito generosos comigo e com o Outback. E graças ao Outback, muitos empregos hoje nas favelas do Rio de Janeiro e do Brasil acontecem graças ao Outback. O senhor comentou sobre uma ação judicial que o Outback abriu, né, no começo. Como é que foi? O senhor pode explicar um pouco melhor sobre essa questão? Não foi pra frente, né? Não, não foi ação judicial, foi aquele, como é que fala? Aviso de, olha, para aí, como é que é? Extrajudicial, né? Aviso, né? Foi só isso, não foi nada. Parece que lá fora me processaram, o Outback lá de fora me processou, mas acho que não deu em nada. Mas não, aqui no Brasil graças a Deus, eles são muito generosos comigo. Uhum. E como que é o menu do Outback? O senhor pode citar alguns pratos, os preços? Os preços são muito, muito acessíveis, né? Nós temos uma margem de lucro muito pequena. Eu não sou rico, por exemplo, sabe? Apesar de ter 107, hoje são 107 lojas no Brasil, 7 em Portugal, eu não sou rico, porque minha margem de lucro é muito pequenininha. A gente viabiliza o empreendedor. Realmente, eu tenho empreendedor que for rico comigo. Tem o dono da Vila Kennedy, Rocinha, Rogério, franqueado Rogério, enfim, vários franqueados que melhoraram de vida, sabe? E é claro que eu melhorei de vida também, né? Mas a minha margem de lucro é muito pequena. E os preços são acessíveis, como eu falei, e o menu é muito parecido com o Outback. Hoje em dia nem tão mais, sabe? Nem a gente só tem a costela mesmo de igual, costela, a grande cebola e mais um ou dois pratos. Mas no início era tudo fidedigno. Os nomes, os nomes diferentes, claro, os nomes não podiam ser iguais, por sugestão, inclusive, do Outback. O Outback nos sugeriu: ó, Dani, tira os nomes aí, troca os nomes, apesar do prato ser o mesmo, troca os nomes, porque os nomes aqui são patenteados e eu respeitei isso. E é isso. Foi mais ou menos isso. E quais são os outros pratos que tem no Outback e que não são do Outback? Olha, pra você ter uma ideia, hoje em dia há uma opção para o franqueado dele montar, inclusive, um cardápio próprio. Porque a gente percebeu que cada região tem a sua peculiaridade alimentar. Litoral vende muito peixe. Região serrana vende muito vinho com massa, entende? Então a gente até abriu uma brecha, só para entender que assim a gente não tem guerra ou tem que ser isso, tem que ser aquilo. A gente tem que facilitar o empreendedor. A gente tem que ajudar o cara que está investindo. A gente tem que levantar essa gente que está fracassada durante 30, 40 anos, sabe? Que está arrasada, sem dinheiro, sem ganhar dinheiro por causa de N fatores, que a gente não vai entrar em detalhe aqui. Mas a gente precisa ajudar esses caras. A gente precisa levantar todo mundo. Todo mundo ganha um pouquinho, sabe? Ninguém vai ficar, ninguém vai ficar milionário, ninguém vai ficar ricaço, ninguém. Mas a gente precisa que essas pessoas tenham uma vida decente, sabe? Uma vida gostosa, uma vida boa de se levar. E graças a Deus isso tem acontecido, sabe? Os meus franqueados são meus amigos, pelo menos a maioria. Vou lá na loja deles, tomo um shopping com eles me agradecem pela ideia, porque essa ideia de divisão de lucros, ela não é comum no Brasil. Aliás, nesse sistema capitalista, não é comum, né? Dividir lucros igualmente, assim, né? Não é comum uma coisa dessa. E sabe, quando eu comecei a fazer isso, os caras falaram: cara, você pode ganhar muito mais, cara, você é maluco, cara, eu sou mesmo, sou maluco, eu não quero ficar ricaço, eu quero de alguma forma, ajudar pessoas a terem uma vida mais decente. É pouquinho que eu faço, claro que é muito pouco em relação ao que há no Brasil, né? Mas é o que eu tento fazer a minha parte, é isso. Acho que é isso. Então, o foco na realidade seria em comida brasileira mesmo?
Assim, como eu disse, não existem é, esses pontos, sabe? Não há isso que tratamos comida brasileira, tratamos comida americana, tratamos comida australiana. Não é disso. O que a essência, o imo da coisa é como fazer o empreendedor ficar bem com o seu restaurante. Como é que ele faz? Se a gente tiver que mudar em 2026, em 2027, se a moda for camarão com sei lá o quê, a gente faz. Se for carne de jacaré, a gente faz. Se for, sabe? O que me importa é o bem-estar do empreendedor, que ele esteja ganhando dinheiro, que ele seja saudável financeiramente na sua loja. Porque viver saudável financeiramente no Brasil é muito, muito complexo. Quem é empreendedor, que está me ouvindo, está me vendo agora, sabe o que eu estou falando. É uma aventura muito difícil administrar nessa loucura que é a economia brasileira. Claro que a gente tá indo a passos melhores, mas ainda assim é difícil, é muito difícil. Mas vamos conseguir, estamos conseguindo. E o Outback está fazendo a parte dele. O senhor comentou da questão dos franqueados, que o Outback ele atualmente vem para ajudar os franqueados que estão precisando ganhar dinheiro. Como que é a seleção para escolher um franqueado do Outback hoje em dia? Feeling puro, feeling. Vai achar estranho, mas é o seguinte, sabe? Eu não sei como é como é que foi a sua vida. A minha é a seguinte: eu vim de um lugar muito pobre mesmo, favela de Zacari, sabe? Então, toda pessoa que me vem, geralmente da comunidade, eu sinto o cara tá tentando, essa pessoa tá tentando. Então eu faço de tudo para gostar da pessoa. É claro que ela só não é aprovada se ela for muito chata, muito cheia de sabe? Aí realmente eu não deixo, porque é problema para a rede, vai dar conflito. Mas eu torço muito pelo franqueado que deseja muito. Dani, eu não sei nada, eu não sei fazer, tu me ensina. A gente tem um setor que ensina, sabe, a administrar, tanto a finança quanto enfim, seja lá o que for. Existem setores no Outback que fazem isso. Mas é isso, fundamentalmente é feeling, é sentir, o cara quer, eu vou com ele, pronto, sabe? É na base do carinho e do amor mesmo. Isso não existe no mercado, não é comum isso. O Outback não é comum, não é uma coisa que... Por exemplo, a gente não cobra royalties, a gente não cobra taxas administrativas, taxas anuais, a gente não cobra nada. A gente não cobra, sabe? E o cara fala, isso é pegadinha. O cara, isso é pegadinha. Eu falei, não é pegadinha. A gente quer ser assim. A gente quer dividir lucros. A gente quer fazer parte de uma coisa boa desse país. A gente quer ser do bem. Eu ensino isso para os meus filhos, sabe? Não adianta você ter e o cara que está do teu lado não tem. Não existe virtude nisso. Não há jactância nisso, sabe? Você ter, possuir e o cara do teu lado não possuir. Isso é feio, isso é sórdido, isso não pode existir mais. Desculpa, estou abrindo meu coração, olha. Não, imagina. Eu queria que o senhor explicasse um pouco melhor sobre essa questão de não cobrar royalties, não cobrar taxas. Como que funciona, assim, quanto que o franqueado ele precisa investir inicialmente no negócio e quanto mais ou menos ganha por mês ou em quanto tempo retoma o que investiu? Como que funciona essa questão? Essas perguntas, geralmente são perguntas de grandes franqueadoras, né? Perguntas muito engessadas, né? O franqueado já quer saber isso e a franqueadora já tem essas respostas. Isso tudo é muito relativo. Isso varia muito de lugar, de estrutura. Por exemplo, o Outback mesmo. O Outback tem uma mesma estrutura para seja onde for. Então o Outback pode dar essa informação com uma certa precisão. Mas o restante, assim, sabe? O McDonald's também pode fazer isso, mas o restante é muito complicado. O que a gente ensina é o seguinte: quanto você tem? Porque você que vai montar a sua loja, eu nem quero montar a sua loja, você pode montar uma loja pequena, média ou grande. Existe um padrão visual a ser seguido e pronto, não há mais nada a ser feito. A questão do hot. Hot é uma palavra muito bonita para uma coisa muito feia, né? Desculpa falar isso, sabe? Eu sei que eu sou contramão nisso, sou até malquisto por alguns amigos, colegas empreendedores, mas eu penso que royalty é uma palavra muito bonita para uma coisa muito feia. Tomar algo regularmente
que só por causa do nome, da qualidade do nome, né? Enfim, eu não sou a favor disso e é por isso que não existe isso no Outbico, nem royalties, nem nenhum tipo de taxa. Até porque a gente não faz nada mais do que a nossa obrigação, que é vender comida exclusivamente para o franqueado. Isso por si só já é muito bom. Já é um sistema de cooperativa, em verdade, né? E é assim que eu penso que deve ser, e só isso. Ganhar dinheiro junto. Então não tem uma média mais ou menos de. Depende, então, tipo, da região, Depende do da quanto o região, da franqueado. estrutura. Se ele montou uma pequena, média ou grande. Se ele montou uma loja muito grande, confortável. Existem lojas muito bonitas, por exemplo, João Pessoa, aqui no Rio tem. Dentro das comunidades da Rocinha, tem uma loja linda na Rocinha. Abriu uma agora, vai inaugurar agora Parque União, na favela Nova Holanda, Parque União, uma da comunidade da Maré, uma das mais perigosas do Rio de Janeiro, que não é perigoso nada, tá? Uma loja incrível de 3 andares. Então, quer dizer, essas estruturas faturam muito mais, porque as pessoas gostam de conforto. Tem ar-condicionado, tem mesas bonitas, tem dentro da favela, tá? Dentro das comunidades. Então elas faturam mais. Mas o cara tem um quiosquinho pequenininho, lá em Belfort Roxo tem uma lojinha, Jardim Redentor, se não me engano, que tem 2 mesinhas, sabe? Ela fatura, a franqueada Renata, 3 mil reais por mês. 3.500 reais por mês que ela fatura. Peraí. 3.500 reais por... E ela me agradece todo mês. Não esquece de me agradecer. Porque ela ganhava 800 reais, 900 reais. Ganhava 1.000. Quando ela me ganhou um aumento de 1.000, eu sei porque ela era empregada doméstica de um amigo meu, de uma amiga minha. Ganhava 1.100 reais, no máximo que ela chegou. Hoje ela ganha 3,5 pau. Então ela me agradece. Sabe? Mas eu sei que para muito empreendedor isso não é nada, 3.500, né? O cara gasta isso numa noitada aí, numa... Nada contra também, eu gosto de noitadas também, tá? Também sou do show. Mas assim, sabe? Então existem casos e casos, aqui e acolá, sabe? Existem fatores que diferem de personagem, de lugar, sabe? É isso, ter essa sensibilidade para com o todo, para com o contexto. O senhor falou que tem atualmente 107 lojas no Brasil e 7 em Portugal, né? Quantas dessas são próprias e quantas são franqueadas ou todas são de franquias? Nenhuma própria, graças a Deus. Tudo de amigos, tudo de gente que está prosperando, tudo de gente que está vencendo na vida. Vamos inaugurar na Espanha em julho, hein? Lá em Valência. Vamos... Estou muito feliz por isso. É porque são brasileiros lá tentando, sabe? Porque pensam, tá lá na Europa, não sei. Não, são brasileiros lá que estão ferradíssimos, estão, sabe? Juntaram o último dinheirinho, dá para abrir? Dá para abrir, vamos lá, vamos conseguir. E o cara arrebenta. Em Portugal estão arrebentando. 7 lojas incríveis em Portugal, de brasileiros, gente. Você sabe, brasileiro não cansa, não desiste, brasileiro tem fibra. Eu vibro com isso, eu vibro demais com isso, sabe? Porque, sabe, eu sei que eu estou fazendo parte da história de pessoas de uma forma muito positiva. Eu estou feliz demais. Bom, o senhor falou que até as lojas de Portugal e da Espanha são de brasileiros, e a ideia então é sempre ajudar brasileiros? Ou, por exemplo, se chegar um português querendo abrir uma loja em Portugal, pode abrir também? Pode abrir também, mas olha, vai procurar o Outbico quem precisa, sabe? Acho que atrai. Vai lá, vai o cara de Moçambique, vai o cara de Marrocos, vai o cara da Romênia, sabe? Os que mais precisam. E não importa se é brasileiro, para mim não faz diferença se ele é brasileiro, se ele é romeno, se ele é marroquí. A mim não faz diferença. Bom, o Outbico ele surgiu para trazer justamente uma experiência boa de comida para as pessoas da comunidade. E a questão da empregabilidade? Quantos funcionários atualmente trabalham no Outbico? Como que funciona essa questão de dar oportunidade para as pessoas também trabalharem lá? Vamos lá. O Outbico, por si só, ele é muito... ele é administrativo. Existem setores administrativos. Setores como marketing, produção, financeiro, jurídico, logística, acho que mais 1 ou 2 setores que ajudam o franqueado. E nesses setores existem empregados que são que trabalham para nós. Cada setor desse tem uns 5 empregados, enfim. Mas o que eu quero dizer é que o vínculo que dá mais emprego é o restaurante. E essa responsabilidade é do franqueado. Então, o que a gente ensina para o franqueado?
procura... O que eu fiz por você? Fala para ele. O que eu fiz por você? Você estava sem nada, eu te ajudei. Procura ajudar pessoas que vêm do nada. Gente da comunidade, de preferência pessoas da comunidade, gente que não teve oportunidade, ex-presidiários, ex... Cara, o que tem de gente que é de ex-tráfico aqui no Rio de Janeiro, somos mais de 1.000 favelas, e todas elas comandadas pelo tráfico de drogas, seja ele comando disso, comando daquilo, isso não nos importa. Então eu falo assim, pessoas que querem... Eu sou muito querido, graças a Deus, até nesse meio. Eu entro nas favelas, nas comunidades, sou muito querido por essas pessoas. E eu falo para eles, se você tem alguém que queira sair daí, que você vê que não tem jeito para essa vida de crime, manda para mim. Manda que eu encaminhe para o restaurante. O cara vai começar lavando prato, varrendo... Daqui a pouco passa subgerente, depois gerente. Enfim, quando ele tiver um dinheirinho, ele monta uma franquia para ele dentro da favela. Mas é isso que eu peço para os meus franqueados. Emprego é para quem precisa de verdade. Veja quem mais precisa dentro da comunidade. E é isso, a minha essência é essa, meu coração é esse. Já teve, então, casos de pessoas que começaram como funcionárias de alguma franquia do Altibeco e depois viraram, de fato, Virou franqueados? franqueado. Tem uns 20 quantos? 27. 27 ex-funcionários que são franqueados hoje. Uhum. E o senhor diria, então, que uma das ideias justamente do Altibeco é a pessoa justamente começar ali como funcionária e depois acabar virando franqueado? Seja quem for, tem que ter essa ideia de crescer, de evoluir financeiramente, profissionalmente, pessoalmente. Porque a pessoa quando começa garçom e termina gerente, ou empreendedor, dono de uma franquia, a autoestima eleva. Quando ele percebe, ele está começando a ler, está começando a ler coisas boas, ouvir coisas boas, querer coisas, sabe? Desejar o bem, sabe? Isso tudo faz bem, crescer, sabe? Sucesso, quem falou foi isso Nietzsche, né? Que é a fórmula da felicidade, sucesso. O sucesso. Se você tiver sucesso profissionalmente, você vai ser uma pessoa melhor, claro que vai. Isso é famigerado. E é isso que eu procuro ensinar para os meus franqueados. Dê oportunidade para quem ninguém acredita, aquele que ninguém acredita, tá? Mas ele é ex-bandido, ele vai me roubar. Não vai, cara, não. Se ele quisesse roubar, ele estava lá no tráfico. Ele não quer roubar mais. Se ele está aqui é porque ele quer uma coisa digna, sabe? Isso é bonito demais, cara. Isso é bonito demais. Você acredita que, ao crescer mais, o Altibeco corre o risco de se afastar do projeto original, que é a periferia, ou vocês têm ali um modelo de realmente só abrir franquias nas periferias? Não enquanto eu estiver aqui. Enquanto eu estiver aqui, a periferia vai ser o nosso cerne, nosso imo, nosso âmago. Assim, é claro que eu não tenho como evitar, assim, às vezes o cara quer abrir aqui no Meier, que é um bairro mais comercial, Madureira, Campo Grande. Ok, não tem problema, pode, eu bato pão, vou lá, visito, tomo um chopp com ele. Mas eu busco empreendedor na favela. Eu vejo, a gente cata, assim, quando vem os pretendentes, né? Eu vejo quem é da favela, quem é da Penha, quem é lá da Maré, quem é lá do Alemão, quem é lá do Juramento, quem é lá da Rocinha, quem é lá da CDD, sabe? Eu busco esses nomes, porque esses nomes para mim são muito familiares, sabe? A minha vida, a minha infância principalmente foi cercada de violência. Olha que barato. Eu estudava num Brizolão, o falecido Leonel de Moura Brizola, nosso governador aqui no Rio de Janeiro. Ele montou os Brizolões aqui no Rio, né? Montou 500 dentro das favelas, sabe? E aí, eu sabia escrever e ler muito bem desde criança, e eu fui convidado pelo tráfico para fazer a contabilidade. Tipo assim, né? Fazer contabilidade. Menino, você sabe contar bem? Enfim. E eu comecei a pensar na possibilidade. Foi meu pai que falou: não. Porque lá no Brizolão tinha uma biblioteca linda. Aliás, todos os CIEPs têm isso. Uma biblioteca linda. E cercado de Manuel Bandeira, Cecília Meirelles, Clarice Lispector, Machado de Assis, Cortázar, Borges. E aí eu me encantei mais por aquilo. Mas por um pouquinho eu não fui pro crime, sabe? Então, essa coisa da escola, do livro, do saber, isso tudo é muito importante para a pessoa da periferia, sabe? Apesar da violência estar cercada na minha vida, ter cercado a minha vida na minha infância, a cultura também cercou. Por causa de um homem, por causa de um governador, por causa de um cara que pensou na favela, sabe? É claro que eu não faço nenhum grão de areia perto do que ele fez, mas esse é o caminho que eu tento, sabe? Eu também não estou fazendo campanha política não, que eu não vou ser político não, tá? Mas, assim, é isso que eu quero.
É isso que eu espero dos meus governantes, por exemplo, dos meus vereadores, deputados, governadores, presidentes, que eles pensem nos menores, nos menos afortunados. É isso que eu quero, é isso que eu desejo, porque é assim que eu sou também. É assim que meu pai me ensinou. E onde que o senhor imagina o Outback daqui a 5 ou 10 anos? Olha, eu já tive sabe, já me perguntaram isso em muitas entrevistas, e eu falava, no topo do mundo, na Europa toda, no mundo inteiro. Mas hoje eu quero estar num lugar diferente. Hoje eu quero estar no coração do empreendedor que não tem nada, que o cara que está me vendo agora, que está me assistindo agora, que está só com um pouquinho no bolso, acredita, pensa no Outback. Eu quero estar no seu coração, vai dar certo. É aí que eu quero estar, no menos afortunado, no coração do menos afortunado. Às vezes a pessoa pode estar ali, sei lá, qual seria o dinheiro mínimo que a pessoa pode ter para chegar e falar, eu quero uma franquia do Outback? Olha, tem cara que assim, que ele paga um salário mínimo para entrar no grupo. Sabe, eu tenho que conhecer a história, tenho que saber a história, saber a veracidade, né? E ele falou, Dani, eu vou montar uma lojinha aqui que vai dar 18 mil, eu tenho 20 mil todo no bolso. Vai dar 18 mil aqui, eu tenho 1.500 para te pagar acreditado na inscrição. Eu, tá bom, vamos lá, vamos junto. Ele falou, a primeira encomenda eu vou pedir fiado. Eu vou aceitar, mas se não pagar, sabe? É isso. O Outback é isso. Não sei se isso é muito bom, se isso é muito ruim. Não, sinceramente, ainda não caiu nesses 5 anos de Outback, não caiu a ficha direito. Mas eu espero que eu esteja fazendo um trabalho decente. Então, a ideia seria, se a pessoa não tem dinheiro agora, pode investir o pouco que tem e aí depois acaba pagando depois para o Outback. Isso mesmo. A gente não é prioridade. Prioridade é a loja dele. Ele tem que montar a lojinha dele. Montou a tua lojinha? Depois a gente acerta aqui alguma coisa, vamos ver aqui. Mas, assim, eu espero estar fazendo certo. E eu acho que eu estou fazendo certo. Pelo menos eu durmo em paz todo dia. Por que surgiu a ideia de criar o Outback no meio da pandemia? Foi mais difícil justamente criar nessa época? Ou foi até mais fácil porque as pessoas estavam pedindo mais delivery? O Outback também trabalha com delivery. Como que foi ali naquela época da pandemia que foi quando surgiu, né? Cara, foi mais fácil. Vou te contar por quê. Não sei se você lembra na época. Na pandemia, as cidades pararam, mas a classe mais pobre, a classe D, classe E, se é que existe classe E, não podia parar. E adivinham quem eram essas pessoas? Eram os favelados, as pessoas da comunidade. Eles não podiam parar. Então, de alguma forma, aquele formigueiro trabalhava. E eu implantei os restaurantes dentro do formigueiro. E haja o que houver, aconteça o que acontecer, todo mundo precisa comer. A comida era barata, era boa, e caiu na graça desse povo, da gente que vive em comunidade. Então foi muito fácil. Na primeira noite eu vendi 2 franquias, pra você ter uma ideia. Na inauguração da minha loja, lá na favela da Pedreira, lá no Acari, lá perto do Acari, eu vendi 2 franquias. Vendi lá no Complexo Alemão e outra em Queimados. Enfim, o sucesso foi muito rápido. Foi tudo muito célere mesmo. Então, o senhor disse que no início alguns quebraram, hoje é muito difícil isso. O senhor acredita então que vocês próprios também acabaram aprendendo ali junto com os franqueados? Isso, ser franqueador. Porque eu nunca fui franqueador. Franqueador eu nunca fui, né? Então era um processo de aprendizagem, tanto lá quanto cá. Eles aprendem a ser franqueados e eu aprendi a ser franqueadora. Eu li o máximo que eu pude, falei com o máximo de pessoas. Quem me ajudou também no início, sabe quem foi? O dono da Spoleto, Eduardo Uribe. Cara bacana, cara importantíssimo, dono da Spoleto, imagina. Sobre a minha história, entrou em contato comigo e começou a me dar dicas, sabe? Lá no início. Eu falei, cara, que cara bacana, meu irmão. Que cara gentil, sabe? Então essas pessoas, e muitos outros também depois dele também, mas essas pessoas gentis que existem nesse meio que é tão, né? Tão devorador, tudo um querendo destruir o outro. Existem pessoas doces, pessoas gentis, como o dono das políticas, como eu falei, que ajudam, sabe? Por ajudar, eles não querem nada, não. Ninguém quer nada, ninguém quer dinheiro, a gente só quer te ajudar, cara. Tá vendo que você tá fazendo coisa boa, a gente quer te ajudar. Sabe, eu conheci muitas pessoas assim. Então eu aprendi muito com esses exemplos, com pessoas me ajudando e com livros, tá? Também, livros sempre bons, gente. Livro é bom demais. E se você pudesse resumir então o Outback em uma frase, qual seria? Cooperar juntos, sabe? Cooperar. Isso é uma palavra tá tão fora de moda, tá tão demodê, né? Cooperar, trabalhar em equipe.
Hoje está todo mundo no seu computador, todo mundo tão sozinho. Tem a sua virtude, claro que tem a sua virtude, né? Você tem seu momento, mas o fato de trabalhar em equipe, lembra na escola, não sei se era da sua época, na minha época tinha muito trabalho de equipe, trabalho de grupo, e no início era uma guerra, não sei o que, no final o resultado era maravilhoso, todo mundo se abraçava, se beijava, conseguimos. Faz parte de mim, cooperar, trabalhar em equipe. Acho que o Altbeco é isso, cooperar. Bom, chega ao final essa edição do Poder Entrevista. Em nome do jornal digital Poder 360, eu agradeço a Daniel Félix por ter aceitado o convite. Eu que agradeço a oportunidade de falar. Deixo um beijo especial para todos aqui que estão nos ouvindo e nos vendo. Eu agradeço também a todos os webespectadores que assistiram a esse programa. Essa entrevista foi gravada no estúdio do Poder 360 em Brasília, em 13 de janeiro de 2026. Para ficar sempre bem informado, inscreva-se no canal do Poder 360, ative as notificações e não perca nenhuma informação relevante. Obrigada e até a próxima.